Certamente, Rodrigo. Inclusive, nós temos agora imagens ao vivo de lá, da Praça São Pedro, no Vaticano. Você vê aí, olha, na sua tela, um dia ensolarado ali em Roma. A gente consegue ver que a praça está ali com um grande movimento. Muitos fiéis e turistas já passaram por lá hoje e vários, inclusive, pararam para rezar ali na praça. O próprio Papa Francisco costumava, toda semana aparecer ali no alto de uma das janelas e rezar olhando para a multidão. A morte dele está repercutindo muito entre as pessoas que estão na praça. A Globo, claro, segue com essa cobertura especial ao longo de todo o dia na nossa programação. E a gente encerra essa edição do Bom Dia Brasil exatamente com os relatos de alguns turistas hoje lá na Praça São Pedro. Até amanhã. Yeah, no, we feel very emotional actually. We're just here for holiday and we can't believe it's happened while we're here. You know, he was a lovely Pope, we're very sad about it. And yeah, in a way, feel privileged to be here in this moment. La muerte del Papa Francesco nos ha un poco estremecido y quizás la esperanza es que pueda venir otro Papa que continúe su labor, su trabajo aquí en el mundo, sobre todo el impulso que está haciendo de renovación de la Iglesia. I think it was a great pope. I think that every Christian people must come here to say goodbye, to farewell to him these days, especially because he is the first person against wars. He would like the peace in the world. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Peça sua maquininha. De segunda a sábado, 15 para meio-dia, o SP1 tá do lado da população. O SP1 tá ligado em São Paulo. Olá, o mundo acordou hoje com a triste notícia da morte do Papa Francisco. Ele que foi o primeiro latino-americano a chegar ao posto mais alto da Igreja Católica, sempre priorizando os mais pobres, defendendo o diálogo e a tolerância. O Papa Francisco se recuperava de uma pneumonia e nos deixou aos 88 anos, um dia depois da Páscoa, tão importante para os católicos e que representa a ressurreição de Cristo. Milhões de fiéis estão se despedindo dessa figura tão marcante. Então deixa eu falar com o Matheus Luz, que está lá na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, a igreja mais conhecida da capital. Oi, Matheus, pelo que você ouviu aí, qual é a principal mensagem que o Papa deixa para os fiéis? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Diálogo foi uma palavra bem marcante, Essa relação que o Papa Francisco tinha e o olhar que ele tinha principalmente aos pobres. Tanto que refletiu no nome que ele escolheu, de Papa Francisco, direcionado a São Francisco de Assis. Eu conversei com um dos padres mais icônicos que dão valor ao cuidado com os pobres e principalmente à situação de rua, Padre Júlio Lancelotti, lá na igreja, na paróquia de São Miguel Arcanjo, e ele contou um pouquinho sobre a relação que ele teve com o Papa Francisco e o legado que o Papa deixa para as próximas gerações. O Papa Francisco para nós é essa força tão grande que nos animou. Ele nos mandou o solidel dele como um gesto de carinho. E não foi uma coisa que ele de repente pôs e tirou, era o solidel que ele estava usando e que era dele mesmo, que ele mandou para a pastoral de rua como um gesto de carinho para os moradores de rua. E quando eu falei com ele no telefone, ele me perguntou: como é teu dia? E eu falei da convivência com os moradores de rua e ele disse: eu sei tudo que você passa, eu sei das dificuldades que você tem, mas não desanime. Cuide sempre dos pobres e conviva com eles. E acho que o legado que ele deixa é amar os pobres, defender os fracos, cuidar daqueles que ninguém quer, daqueles que ninguém cuida. Esse é o legado do Papa Francisco. Um grande legado, Matheus?
E muito importante essa força, né, que o Padre Júlio fala que o Papa Francisco transmitia numa simples chamada telefônica, como o que aconteceu. Bom, a partir de agora, Patrícia, a gente vai ter o conclave, né? E uma das pessoas que vai participar desse conclave é o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo aqui de São Paulo, que hoje ao meio-dia vai celebrar uma missa aqui na Catedral da Sé. Às 11 da manhã ele vai dar uma entrevista coletiva, vai falar mais sobre todos os ritos dessa passagem do Papa Francisco para o próximo Papa, que ainda não se sabe quem será. Mas essa notícia da morte do Papa Francisco, apesar dele ter ficado 37 dias hospitalizado no começo do ano, o retorno dele ontem, na Páscoa, ter aparecido em público no Vaticano, fez com que muitas pessoas ficassem surpresas com a partida dele essa noite. Eu conversei com algumas pessoas aqui na Igreja da Sé que estavam vindo conhecer a igreja e foram pegas de surpresa com a morte do Papa. O Papa era muito querido, muito carismático, muito aberto a mudanças na igreja, muito acolhedor. Então realmente vai ser uma grande perda para os católicos, né? Vai ser mesmo. Está sendo muito triste. Eu confesso que uma das memórias assim mais marcantes da minha vida foi justamente na cobertura da escolha do Papa Francisco. Eu estava lá no Vaticano, eu lembro muito bem, como se fosse ontem, para ancorar o Jornal Nacional. E aí eu lembro que quando surgiu a fumaça branca na chaminé, avisando que a gente já tinha um novo Papa, eu lembro todo mundo assim, saindo correndo em direção à Praça São Pedro. Eram milhares e milhares, gente, de fiéis com bandeiras de vários países, falando várias línguas, todos reunidos pela fé. Foi um dos momentos mais bonitos que eu já testemunhei em toda a minha vida, né? Ver as pessoas ali celebrando quando veio o anúncio de Habemus Papa. Ele chegando na sacada, foi tão forte, a energia era tão grande naquele lugar, que eu confesso para você de casa que por um instante eu me perdi do cinegrafista, esqueci do cinegrafista. Aí, restou registrar o momento pelo celular mesmo. A gente tem um trechinho, coloca para mim, por favor, diretor. A primeira é a euforia daquela multidão. A reação das pessoas sabendo o nome do novo Papa Francisco. E a outra coisa é que não fui só eu que tive a ideia de registrar aquele momento com um celular. Foi um momento tão especial que chega a ser indescritível, né? Por mais que eu descreva aqui, ele não vai fazer jus ao momento. Ficou no celular, ficou na minha memória, com certeza. Vamos lá para a redação do Jornal Hoje, com o Roberto Kovalik, que está acompanhando as homenagens de despedida ao Papa pelo mundo. Oi, Kovalik, o que você conta para a gente? Bom dia, Patrícia. Pois é, 21 de abril de 2025. Antes de qualquer coisa, essas imagens suas na época da eleição do Papa são tão emocionantes e trazê-las agora, tantos anos depois, nesse momento de tristeza, mostram como esse Papa era querido. A gente está vendo de novo as imagens que você fez aí no celular e é impressionante, né, a multidão, a alegria da multidão em receber o primeiro Papa latino-americano. Kovalik, estar lá. E o carisma dele, ele já conquistou ainda mais os fiéis, assim, isso que eu lembro, assim, que é muito forte. Quando ele pisou naquela sacada, depois do anúncio, assim, ele começando a falar, ele já conquistou ainda mais aqueles fiéis que estavam ali para conhecê-lo, sabe? Isso foi também muito marcante. A energia daquele lugar, eu nunca vou esquecer. Era uma energia, assim, todos unidos por algo muito especial, que é a fé, né? E conhecendo esse Papa que se tornou um Papa muito especial, né, para os católicos. Exatamente. Carisma é uma palavra extremamente importante, né? Para os cristãos é importante a palavra carisma. É como algo que vem efetivamente de Deus, do Espírito Santo e conquista as pessoas. E esse Papa tinha isso. Nós estamos com a cobertura completa da morte do Papa Francisco. Terminou o pontificado de 12 anos do primeiro Papa latino-americano da história. O Papa Francisco tinha 88 anos, ficou 12 anos como líder da Igreja Católica e de 1,2 bilhão de católicos do mundo todo.